Sonho realizado, Flamengo fecha negócio repentino. Vamos conversar sobre isso, torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, sempre se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo para mais um vídeo aqui às 5 horas da manhã, atualizando todas as notícias do Mengão, pessoal. O Flamengo se representa hoje, naturalmente, às 10 horas da manhã, com foco total na partida diante da equipe do Vitória da Bahia, né? Um jogo importante, o Flamengo precisa somar os 3 pontos e depois, cara, eu não penso em mais nada no seu jogo contra o Cruzeiro, gente. Falar um negócio pra vocês aqui. Eu tô muito preocupado com esse jogo contra o Cruzeiro, cara. Eu realmente estou muito preocupado com esse jogo contra o Cruzeiro, mas enfim, vamos seguir em frente porque é isso que importa. Ó, teve uma mudança substancial no plano do sócio-torcedor, principalmente para o cara que não mora na cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo muda sócio-torcedor e libera Maracanã para Nação Sem Fronteiras. O clube lançou o Nação Sem Fronteiras anual, nova modalidade do programa que amplia acesso a torcedores de todo o Brasil ao estádio. A categoria passa a permitir que rubro-negros de fora do Rio tenham prioridade na compra de ingressos dos jogos do Campeonato Carioca e Brasileirão no Maracanã, com 50% de desconto setores sul e leste superior. O novo plano mantém os benefícios da versão mensal como prioridade número 1 na compra de ingressos para jogos fora de casa, o que já acontecia, e terá um custo de R$ 237 por ano, beleza? Além disso, o Flamengo também permite a inclusão de dependentes menores de idade mediante o pagamento adicional de R$ 19,80, 20 pau por mês aí. Você já consegue botar um dependente no plano ali também para ter direito à prioridade no ingresso. E aí quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu acho que ainda tem que melhorar muito o plano de sócio-torcedor do Flamengo. Eu acho um completo absurdo o Flamengo tendo o potencial que tem de ser a maior torcida do Brasil. A última pesquisa do Datafolha, né? Mostrou aí 47 milhões de torcedores por todo o Brasil que o Flamengo tem. Tem fora do Brasil também, evidentemente, mas só no Brasil tem isso. Cara, então assim, ter menos de 100 mil, 150 mil, 200 mil sócios torcedores eu realmente acho pouco demais, beleza? Pessoal, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, esteve presente num podcast e comentou sobre a situação da construção do estádio do Flamengo. E ele falou expectativas realistas para a construção do estádio do Flamengo. Ele disse: existe algum lugar que possa ser mais icônico para o flamenguista do que o Maracanã? Não. Ou seja, gente, infelizmente a tendência é que esse projeto da construção do estádio do Flamengo fique aí arquivado por um bom tempo, viu? Por um bom tempo. Eu sinceramente acho que o Flamengo precisava construir o seu estádio, já tem o terreno. Eu sei, existem algumas pendências ali que são relacionadas à Naturgy, né? Que é a empresa que comanda ali a tubulação de gás. Eles precisam retirar aquela tubulação. O Eduardo Paes, à época prefeito, prometeu que ia ajudar nessa situação também, mas agora ele não é mais prefeito, vai vir candidato aí para governador do estado do Rio de Janeiro, agora é outro, é o Eduardo Cavalieri. Tem que ver se ele vai prosseguir com essa situação, sabe como é que é politicagem, mas enfim, eu acho que o Flamengo poderia fazer uma pressão maior para construir o seu estádio. Sobretudo, o Maracanã é legal, a gente gosta, mas o estádio do Flamengo seria uma outra coisa, né, cara? Seria uma outra coisa. Eu fico chateado, como eu vejo, todo respeito, mas o América Mineiro tem o seu estádio e o Flamengo não tem. O Bangu tem o seu estádio, tudo bem que, pô, é pequeno ali, moça bonita, e o Flamengo não tem o seu estádio. Como é que pode um clube com a grandeza do Flamengo não ter o seu estádio? Eu realmente não consigo entender. Pessoal, Varela completou 4 anos de Flamengo
e deu uma entrevista e citou uma vontade de criar raízes na cidade do Rio de Janeiro. Varela, foi quase um Valéria, lancei aqui agora, e ele fala: todo mundo nesse tempo, minha filha é carioca, isso também mudou nossa perspectiva. Hoje existe a possibilidade da minha família continuar vivendo aqui no futuro, quando eu me aposentar. Pra você ver, né? É tão difícil, né, José Boto? Convencer alguém a vir morar no Rio de Janeiro, algum gringo, né? Um cara que jamais jogou pro... Rapaz, essa fala do Varela aqui já derruba de tudo do que nós vimos o José Boto. Ah, não, porque o Rio é perigoso. Ah, não, porque eu não preciso convencer... Aliás, o Maestro Júnior e o Roger Flores detonaram o Boto ontem no programa e a gente vai repercutir aqui. O Júnior eu já até falei, mas tem uma fala interessante do Roger. Olha que eu nem curto tanto assim os comentários do Roger Flores. Mas aí, ó, o cara quer morar no Rio, mesmo após a aposentadoria dele. Varela foi contratado no dia 30 de junho de 2022 e a sua estreia aconteceu no dia 4 de setembro do empate contra o Ceará, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Varela se consolidou e ele completou. O primeiro jogo que me vem à mente é minha estreia contra o Ceará, depois o jogo contra o Estudiantes no ano passado, quando eu marquei um gol, e a final da Libertadores também do ano passado, né? Que, enfim, ele foi titular ali do Flamengo e fez uma boa partida. Parabéns, Varela, que você possa seguir angariando muita alegria do torcedor rubro-negro. E, aliás, teve até um episódio polêmico, né? A passagem do Varela com a camisa do Flamengo, mas é o que eu sempre falo, cara, se o cara entra em campo e joga bem, a torcida esquece, ninguém tá nem mais aí. O Flamengo tinha sido eliminado pro Peñarol na Libertadores, daí teve uma briga com torcedores Peñarol com o Botafogo na semifinal, posteriormente a eliminação do Flamengo, ele foi lá ajudar o pessoal do Peñarol, um amigo dele, e aí a torcida do Flamengo ficou puto. Mas depois passa essas coisas, passa, o cara joga bem. É igual eu falo, cara. Ah, o Vitão, pô, tá pegando pesado. Cara, é só ele jogar bem, cara. É simples, é só ele entrar em campo e jogar bem. Isso aí tá torcida. Olha o que o Rodinei... Olha a reviravolta que o Rodinei deu no Flamengo. Pessoal, notícia importante. Presta atenção em mim aqui. O interesse do Granada, time espanhol do Lohan, é real, tá? O time espanhol sugeriu um empréstimo gratuito, o que não agradou o Flamengo no primeiro momento. O Flamengo não descartou empresário o atleta, desde que os espanhóis pagassem algo pela cessão, ou pelo menos disponibilizassem uma obrigação de compra, ou seja, através de gatilhos. Bateu X jogos, o Lohan será jogador de vocês. Com o Pisa, por exemplo, os italianos pagaram 500 mil euros pelo empréstimo, que tinha uma cláusula de obrigação de compra por 50% dos direitos econômicos do jogador. Em caso de metas atingidas, o valor estava fixado na quantia de 4 milhões de euros. Então o Flamengo não quer emprestar de graça, só por emprestar, sem ter uma contrapartida nesse sentido de que o atleta possa ser vendido ou até mesmo receber uma grana em função deste empréstimo, galera. Flamengo também negocia, além da saída do Lohan, que é cria das categorias de base do Flamengo, jovem jogador e que até teve aí recentemente um lampejo, digamos assim, mas precisa trabalhar mais o Lohan, sabe? Eu gosto muito do Lohan, mas enfim. O Flamengo também negocia saídas de Caio Nóbrega e Alan Santos do Sub-20 para a Europa. O volante tem situação encaminhada com o Estoril de Portugal para uma saída definitiva, pessoal. Portanto, mais uma negociação de jovens jogadores das categorias de base que o Flamengo vai levando a cabo. Estão vendendo um monte de gente das categorias de base do Flamengo que não vive um grande momento. O primeiro deles é Caio Nóbrega, 19 anos, que está encaminhado com o Estoril, que tem contrato com o Flamengo até 2029. E o outro é Alan Santos, que recebeu uma proposta de um clube europeu e está em conversas. Ambos fazem parte do time sub-20. No caso de Caio, o volante vai integrar a equipe sub-23 dos portugueses.
As minutas de contrato ainda não foram trocadas, mas as conversas estão bem avançadas pela negociação do jogador. O jogador esperado, né, em Portugal já na próxima semana. Já Alan Santos tem sondagem de 3 equipes europeias e não houve proposta oficial, mas a diretoria está em negociações. O atacante esteve na intertemporada com o Flamengo em Portugal durante a Copa do Mundo, foi relacionado pelo Jardim uma vez, e ele também atuou 3 jogos pelo Campeonato Estadual deste ano. Portanto, Caio Nóbrega, volante, indo para o Estoril, e temos aí também agora o Alan Santos, que recebeu sondagem de 3 equipes europeias, não tem proposta em papel timbrado ainda, também deixando o Flamengo. Repito, o último excelente jogador que a categoria de base do Flamengo revelou foi o Wesley. Tá muito pobre. Ah, Pedrão, mas o time é muito bom, o garoto não tem espaço. Verdade, mas às vezes tem espaço e não coloca o garoto pra jogar. Em vez de ficar aí, né, José Boto, gastando rios de dinheiro com o Flamengo, ainda tomando um baile, né? Tomando um olé, poderia estar mais atento às categorias de base do Flamengo, talvez investiria menos. Pessoal, saiu no jornal Globo: o Flamengo busca um novo destino para o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha após ser afastado pelo River Plate. Está treinando em separado. O Matias Vinha, ele virou uma espécie de Pablo do River Plate, né? Lembra quando o Pablo tava no Flamengo treinando em separado? O Vinha, rapaz, os caras detestaram o jogo dele lá. No primeiro jogo parece que ele já foi expulso. Uma situação realmente bem complicada. O clube argentino tentou devolver o uruguaio antes do final do empréstimo, mas o Flamengo bateu o pé e falou: ex, dá um pulinho aqui, querido, ó, se pagarem a multa rescisória, a gente pode recebê-lo de volta. O River Plate não concordou com essa pedida do Flamengo. Aliás, não é nenhuma pedida, porque isso se encontra na realidade no contrato. Sem acordo, o River afastou o Vinha para evitar que ele atingisse a meta que obrigaria o River Plate a efetuar a compra, né? Teria que comprar o River Plate, né? Bateu, jogou, não tem jeito, é gatilho automático ali. Agora, o Flamengo tenta encontrar um novo clube pro lateral, tem contrato com o Mengão até 2028, ainda tem um longo contrato com o Flamengo. A principal dificuldade é o alto salário do atleta, próximo de R$1 milhão por mês, e a baixa produtividade que ele tem mostrado nos últimos tempos, tanto no Flamengo quanto na equipe do River Plate. No Flamengo ele tinha até uma certa dificuldade, porque você tinha 3 laterais esquerdos, que é o Alexandre, o Ayrton Lucas e o Vinha. E o Vinha geralmente sempre era a terceira opção em função do desempenho dele. Então, assim, é uma situação complicada que o Flamengo se vê hoje. Há algumas equipes do cenário árabe que desejando a contratação do Matias Vinha. No entanto, isso ainda não avançou, meus amigos. Mas, ó, tem negócio fechado, tem contratação fechada no Flamengo. O Flamengo conseguiu, depois de muita paciência, o Flamengo acertou a compra do atacante Ayran da equipe do Cuiabá, pessoal. Pois é, na virada para madrugada da noite, o contrato será de 4 anos com uma opção de renovação por mais 1 ano. Apuração feita pelo meu grande amigo Flazor em conjunto com o Flabase, o Rian Moreira, que eu conheci quando eu fui a Fortaleza, grande jornalista, o Rian Moreira. O Ayran, para quem não sabe, pessoal, é um dos jogadores aí muito bem requisitados pelo futebol brasileiro, né, das categorias de base lá do Cuiabá. O Flamengo já havia tentado a contratação dele anteriormente, mas o Flamengo não havia conseguido, né, realizar a contratação desse jogador, que é uma jovem promessa das categorias de base do Cuiabá. Se trata de um atacante, é um dos artilheiros, um dos destaques lá do Cuiabá, tá? É um investimento, evidentemente, ali
para as categorias de base do Flamengo, pelo menos inicialmente, por mais, presta atenção, por mais que ele já vem se destacando entre os profissionais do Cuiabá, ele que é nascido no ano de 2001, pessoal, tá? Então é realmente aí muito jovem, aliás, 2001 não, né? Ele é mais jovem ainda do que isso, se encontra ali com os seus 18 anos de idade, pessoal. Ledo engano aqui, 2001 não, 18 anos, apenas 18 anos de idade tem esse jogador. O Ayran, seja bem-vindo, Ayran, que você possa realmente desempenhar um bom futebol no Flamengo, que você possa transmitir retorno técnico ao Flamengo. O projeto do Flamengo com esse jogador, aliás, pessoal, de repente vai ser esse atacante mesmo, tá? Dá minutagem ali para ele, para base, e depois já tacar entre os profissionais, aproveitando essa experiência que ele já acumulou nos profissionais do Cuiabá, beleza? Diego Ribas, ao ser perguntado sobre Flamengo estar indo atrás de Almada como um novo camisa 10, disse o seguinte: em termos de camisa 10, estamos muito bem servidos com a Arrasca, que é um craque. Em relação ao Almada, os bons jogadores são sempre bem-vindos em um elenco como o do Flamengo. Falou e não falou nada, cara. Eu gosto do Diego pra caramba, mas as entrevistas do Diego são péssimas, porque ele sempre fala o previsível ali. Agora, em relação ao Roger Flores, lá no programa do Seleção Sport TV, Roger Flores critica declarações de José Boto sobre Almada e fala: se ele tiver o mínimo de jogo de cintura, com o poder que o Flamengo tem hoje, deveria conseguir contratar. Se não conseguir, é por causa de arrogância e prepotência. E por que ele está falando isso? O Boto, ele falou que ele não tem nada que convencer o Almada de vir jogar no Flamengo. Porque o Flamengo é o Flamengo. Gente, de fato, veja, o Flamengo é Flamengo, o Flamengo é gigante, o Flamengo tem uma história muito grande, o Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Agora, também não é assim, gente. O Marcos Braz, muita gente brincava, pô, Marcos Braz tá no lado fazendo tudo na Europa. Mas aquilo ali fazia parte do poder de persuasão do dirigente. O Felipe Luiz, inicialmente, não queria vir pro futebol brasileiro. Foi poder de persuasão do Marcos Braz. Vocês sabiam disso? Vários jogadores, inicialmente, não é que não querem ir para o Flamengo, não querem ir para o Rio. Os caras não querem ir para o futebol brasileiro porque é uma mudança drástica de vida para o atleta e para a sua família. Então aí cabe sim, José Boto, a você tentar convencer o jogador. Não estou dizendo ser insistente, acho até que o Almada está fazendo o Flamengo de bobo. Ele está esperando aí para ver se vai pingar alguma proposta da Europa, que até agora não pingou. Tá? Agora, você não pode dizer isso, né? Segundo informações, o Flamengo não está mais esperando uma resposta do meia. Por tudo que aconteceu nos últimos dias, o Flamengo já negocia com outro jogador ou jogadores e vai contratar quem fechar primeiro, seja o argentino ou outro. O Flamengo não tirou a oferta da mesa pela Almada, mas a prioridade a prioridade máxima não é mais ele, como foi tratado nas últimas semanas. Recentemente o BAP chegou a dizer que o Flamengo tem mais de 8 ou 9 situações para conversar, para fechar 2 ou 3, e aí você tem o Luiz Henrique nisso. O Flamengo ampliou o prazo, aguardando a resposta final do Almada, tá? Para ter essa definição. A expectativa é resolver a situação a tempo de escrever o meia na Libertadores. Faltam 3 dias, pouco, creio que em 3 dias o cara vai chegar, vai assinar, vai pro bid, vai dar para jogar, graças à incompetência do senhor José Boto, mas a diretoria segue otimista por um desfecho feliz nos próximos dias. Ai, hein, José Boto? Eu vou te contar uma história que não é da carochinha. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, se torne membro do canal, tem conteúdo exclusivo para quem é membro. Produtos do Flamengo aqui abaixo, tamo juntão, saudações rubro-negras.